Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, que você tenha tido um ótimo fim de semana, um feriadão prolongado aí por todo o Brasil, que você tenha aproveitado bastante a sua família, aproveitado o tempo para fazer aquilo que de repente você não estava tendo tempo para fazer, não é? Ler um livro, descansar, curtir a família, fazer um esporte, alguma coisa diferente. Se você, Márcia, eu não fiz nada disso, eu trabalhei, não tive tempo de fazer tudo que eu queria. Sempre dá um jeito, dá um jeitinho, arruma um tempinho para fazer, mesmo não sendo feriado. Espero também que você fique o programa todinho de hoje comigo, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai levar muita informação importante para você. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o direito do consumidor. Quais são os direitos do viajante? A tão sonhada e planejada viagem de férias precisa ser feita, planejada, com muito carinho, também pensando nos direitos. Isso evita dor de cabeça, não é? Agora, o que fazer quando as coisas não saem de acordo com o combinado? Quando dá algum problema, no fornecedor principalmente? Vamos saber tudo isso agora. Daqui a pouquinho eu vou conversar com os advogados Diogo Monção e Edson Valeriano. Tudo bom, queridos? Tudo bom? Boa Obrigada tarde. Por terem vindo. Boa tarde. Vamos saber tudo isso, né? A gente falou agora sobre os direitos do consumidor, especificamente hoje vamos falar sobre as viagens. São muitas coisas que podem acontecer, né? E o que a gente pode fazer para prevenir os problemas e se os problemas vierem, quais são os nossos direitos? Daqui a pouco eu volto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Estão caladinhos, né, gente? Daqui a pouco eles começam a falar. Na cozinha tem uma receita que leva brigadeiro de ninho, Oreo e Nutella. O que é isso? Pegou tudo que a gente ama junto numa receita só? Quem vai fazer essa tortura com a gente hoje é a empresária Amanda Duarte. Ela vai nos ensinar essa delícia. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Márcia, e você? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Obrigada a você por me receber. Delícia demais. É fácil de fazer? Fácil de fazer, 3 ingredientes. Só leva ao fogo rapidinho, geladeira e só saborear depois. Gente, mas eu tô vendo, ele não tem massa, não? Não. Olha só. É esses 3 ingredientes mesmo. Brigadeiro, Oreo e Nutella, só. Brigadeiro branco, né? Brigadeiro de leite ninho, Oreo e Nutella, só. E você montou aquela torta toda com esse... Meu Deus. Só com esse. Então é fácil de fazer. Fácil de fazer, perfeito para sobremesa de final de ano ou final de semana. Super fácil. Só parece difícil. Ou final de dia. Exatamente. Qualquer final de tarde. Com um cafezinho com as amigas. Olha que delícia, gente. Bom demais, hein? Então, daqui a pouco eu volto. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada a você. E delícia, gente. Eu já tô com água na boca, né? Pro dia o moço veio aqui, né? Falou comigo, você passa bem nesse programa, né? Eu falei, graças a Deus. Muito bom, né? Tem que malhar, né? Porque senão... Bom, o programa é sempre cheio de coisas boas, informações para você, então fique comigo o tempo todo com os seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Tirar o cabelo do microfone, foi a ordem que eu recebi. Tudo bem, né, pessoal? Já estamos aqui para começar a nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre o direito do consumidor. Vimos nos últimos dias uma empresa da área de turismo muito famosa no Brasil pedir recuperação judicial. O que significa isso? Como isso impacta os clientes? Eu vou conversar com os advogados Diogo Monção e Edson Valeriano sobre esse assunto tão importante para todos nós consumidores. Tudo bem, né, queridos? Boa tarde, Márcia. Bom ter vocês. Muito obrigado. Agora fala, né, gente? Vocês estavam assim quietinhos. Eu quero dizer que era um desejo antigo de estar aqui e hoje estou realizando o sonho. Oh, meu Deus, que honra para mim. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Doutor Edson. Inclusive, lembro um amigo meu que se chama Edson. Você lembra muito? Um beijo para o Edson, Rosângela, amigos queridos, pais do Lucas, né? Meus queridos amigos. Bom, e aí? O que significa recuperação judicial? Você quer começar, Edson? Pode deixar o Duca aqui, que já é da casa. Já que você está estreando. Vamos lá, na realidade, vamos começar pelo início, porque realmente muitas notícias estão sendo vinculadas
por essa agência de viagem, dentre outras. Essa agência de viagem, ela fez alguns pacotes promocionais, ou seja, abaixo de valor de mercado, né? E a venda foi muito alta e ela percebeu que ela não iria conseguir cumprir, né, esse contrato. Então, ela cancelou todos esses contratos com os consumidores e, por conseguinte, ela só ofereceu um voucher para o consumidor. E aí é que começa o problema, Márcia, porque além da pessoa não poder viajar naquela data marcada, por muitas vezes a pessoa ia viajar por um viés profissional, uma data, né, comemorativa, um casamento e tal. Então, isso frustrou um sonho e também obstacularizou uma negociação ali de cunho profissional. E o Código de Defesa do Consumidor, ele preconiza que quando uma empresa ela não pode fornecer, não pode continuar com o que foi pactuado, ela tem que devolver o dinheiro de valor integral e corrigido, né? Corrigido monetariamente. E ela tem que devolver também o valor de forma imediata, né? E essas empresas de viagem, elas deram um voucher para a pessoa poder viajar só o ano que vem. E aí, de fato, a questão da viagem foi frustrado o sonho, e quando o sonho é frustrado, a gente tem um dano moral aí, Sim. que a gente tem que receber. Então, assim, por medida lógica e mais rápido possível, a pessoa tem que procurar, né, ou o PROCON, ou distribuir, ajuizar uma ação. Essa ação pode ser ajuizada até no juizado de pequenas causas, né, para o juiz dar uma liminar para forçar que essa empresa de viagem cumpra, né, com o que foi contratado e a pessoa possa viajar ou cumprir ali o trabalho dela, ou então no sonho. Realizar, né, o sonho. Realizar o sonho. E aí, essa é a primeira coisa que eu falo. Ou se ela não possa mais cumprir o que foi contratado, ela tem que indenizar o consumidor nos danos materiais, que é o valor da passagem, e também no dano moral. Essa questão de dano moral, Márcia, é uma questão muito subjetiva, né? Quem tem que falar questão de valores é o consumidor, porque a gente não sabe a dor que a pessoa está claro. sentindo. Eu mesmo estou sendo procurado aí cotidianamente para ajudar, né, os consumidores nessa questão. E olha que eu nem fiz muito trabalho, mas realmente como está tendo uma repercussão social muito grande, porque influencia no mercado, né, influencia também no hotel, influencia em agência de avião, influencia em tudo. Muitas coisas, né, são decorrentes aí dessa viagem marcada. Exatamente. Então, preparação do planejamento, como você citou aí, é uma lua de mel, é a viagem de 15 anos da filha que pediu para viajar. Aniversário de casamento. Aniversário de casamento, uma feira internacional, ou mesmo no Brasil, um compromisso de trabalho que a pessoa teria que ir. Então, realmente são situações que o dano moral, ele é muito subjetivo, é difícil mensurar, né? Como você disse, cada um tem sua dor. E é exatamente por isso que eu peço o consumidor para ele me falar o valor, porque eu acho que isso não cabe nem ao Poder Judiciário mensurar, né? Por óbvio que tem alguns juízes que percebem que o valor do dano moral está muito exorbitante, né? E não vai querer enriquecer o consumidor. Mas tem que ser uma questão que vai indenizar o consumidor e também penalizar aquela empresa que cometeu o ato ilícito. E, assim, eu acho que essa questão que está acontecendo atualmente, Márcia, é muito maior do que a gente imagina, porque isso aí influencia em vários aspectos. E o que eu estou percebendo hoje, estou acompanhando o Ministério do Turismo, que ele também está em conversa com as empresas, né, para não ter esse impacto tanto na economia que a gente está tendo, e o estrago vai ser muito maior, por quê? O que eu estou percebendo é que as pessoas que querem viajar estão vendo esse cenário e já estão colocando um pouco um pé no freio, né? Falam assim, agora não é a hora, está acontecendo isso. As outras empresas de viagem aumentaram um pouco o valor, né? Porque a demanda, né? O mercado procura. Então, olha só, e aí vai impactar o hotel lá à beira-mar, vai impactar as cidades aqui de turista nos interiores aqui de Minas Gerais. Então, é um caso muito grave que a gente está passando e como a sobrecarga de trabalho está muito grande, a gente está tentando ajudar o consumidor da melhor forma possível, Márcia. Muito bom. Doutor Edson, quer complementar? Sim, na verdade, porque a procura tem sido muito grande nesse sentido, a frustração mesmo, né? As pessoas têm chegado lá porque, às vezes, são viagens de anos de planejamento, né? Muitos casos de pessoas com
aniversário mesmo de casamento, já está tudo planejado, e dormir um dia com aquele planejamento, está chegando, né, o período de viajar. Na contagem regressiva. E Pro justamente, sonho, né? para o sonho se realizar, e quando acordaram, essa bomba, né, que já não poderiam mais viajar. E além disso, Márcia, outros problemas que têm chegado, que a gente tem, né, tem nos procurado, são pessoas que viajaram e quando chegaram na cidade destino, os hotéis não estão aceitando as pessoas. Ó. Então, isso aí é algo também porque que tem eles que acontecer. conseguiram manter até, parece que agora, agosto, alguma coisa assim. Isso. E aí, quer dizer, essas pessoas que viajaram, elas não estavam conseguindo hotel? Não estão conseguindo. Essa semana mesmo já tivemos procura de clientes que viajaram para uma outra cidade aqui do Brasil e chegando lá, o hotel não quis aceitar, tá? Mesmo tendo a parceria, né, com a agência de viagem, não quis aceitar e eles tiveram que fazer um outro pagamento para que pudessem hospedar, senão ficariam na rua. Não, meu Deus. Então, assim, o problema é muito maior do que o que a gente imagina, porque às vezes foi uma viagem que foi cancelada, não é só isso. O impacto é muito grande, como o doutor Diogo bem falou, na questão do turismo, na questão, né, tem pessoas que vivem disso, né, sustentam as famílias através dessas viagens, desse turismo, e agora estão todos aí a ver navios e com uma situação muito complicada. Pena que não haver navios nos cruzeiros marítimos, né? Não literalmente aí, não. Deu com os burros na água, talvez, verdade. né? Mas, se você me permite, ontem, duas agências de viagem soltaram uma nota também para os trabalhadores despedindo, né? Teve aquela dispensa em massa, convocando os trabalhadores para levar a carteira para dar baixa e para pegar a liberação do FGTS e as guias, né, de seguro-desemprego. E no próprio comunicado ele fala que a rescisão trabalhista vai ser paga na recuperação judicial. Ou seja, as demandas trabalhistas também no Brasil e principalmente em Belo Horizonte vão aumentar muito, porque a ação de recuperação judicial está tramitando aqui em Belo Horizonte. Os donos são daqui, né? Então, Exatamente. olha só, muitas ações aí que vão ser propostas no Brasil inteiro, vai acabar que elas vão convergir aqui para Belo Horizonte. E o impacto também trabalhista, e aí não é só o impacto na economia, no desemprego também vai ser muito grande. Por isso que o Ministério da Economia está tentando fazer um acordo. Do turismo. Exatamente. Do turismo está tentando fazer um acordo com essas empresas para o estrago ser um pouco menor. Até porque, olha só, até o governo vai responder um pouco com esse prejuízo, porque ele vai ter que pagar seguro-desemprego para essa massa que está desempregada. Você vê o nível, né, o tamanho das consequências disso, má administração. Dessa má administração, exatamente. efeito Vamos dominó, dizer na isso, verdade, o efeito dominó, cascata, enfim, bola de neve, tudo isso junto, né? Exatamente. Eu acho que na hora que a gente vai comprar passagem, a gente tem que olhar em outras agências de viagem para ver sobre essa questão de valores, né? Porque se tiver uma distância muito grande, você tem... eu prefiro que não compre, né? É melhor não comprar. Porque algo tem de errado. E mais especificadamente aqui no início, quando você falou de recuperação judicial, aí é a dica que eu dou para o consumidor. Quem chega na frente bebe água limpa, né? As pessoas que já ajuizaram a ação ou buscaram um consumidor e que tiverem a sentença, primeiro, elas vão poder habilitar na recuperação judicial primeiro, ou seja, quem chegar lá e habilitar o seu crédito primeiro, vai receber primeiro. Porque o brasileiro, ele sempre, eu vou esperar. Aí, quando ele vai procurar o Poder Judiciário e até chegar à fase da sentença e até ele habilitar, o dinheiro da agência já acabou para pagar. Porque ela vai ter que pagar as verbas trabalhistas, ela vai ter que pagar governo, imposto, até porque a gente sabe que o governo é uma parte que a gente nunca aguenta lutar, porque a gente tem que pagar imposto, né? Então, a empresa, além vai pagar imposto, aí está lá, na escala de pagamento, trabalhista, imposto, e depois vem as questões cíveis, que é de dano moral e dano material. O dano material é a passagem, o valor da passagem, o dano moral é sobre o sonho frustrado. Sim. As pessoas, quando há uma recuperação judicial, normalmente o mais prejudicado é o cliente, não é? O cliente é o mais prejudicado, porque, como você disse, ele é o terceiro a receber, ou o quarto, né, a receber. Rapidamente, para a gente entrar um pouquinho mais nos direitos, doutor Diogo e doutor Edson,
qual é a diferença entre a decretar falência, porque muitas vezes a empresa ela, né, vai ter que decretar falência, ou a recuperação judicial? Qual a diferença disso aí? Quer que eu respondo? Vamos lá. Na prática. A recuperação judicial, você está tentando nadar e está tentando respirar. Você está falando assim, olha, eu devo todo mundo, mas eu tenho dinheiro para receber. Então, vocês entram na fila que eu vou pagar todo mundo. Depois que eu pagar todo mundo, eu volto a ser saudável e volto a trabalhar no mercado como eu trabalhava antigamente. Na falência, eu decretei falência, eu vou vender todos os meus bens para pagar e depois eu fecho a minha empresa. Então, a agência de viagem, ela não decretou falência, ou seja, ela não afogou ainda, ela está tentando nadar para tentar pagar os credores. Né? Isso em tese, né? Isso teoricamente. Nós vamos falar, a gente sabe, vamos falar a verdade. Teoricamente, ela fala que tem condição. Mas isso é para quê? Para ganhar tempo, para ganhar fôlego e para postergar aí essa resposta e o cliente vai ficar esperando. Então, não tem que ter ilusão que o cliente vai receber. Quando, por exemplo, qual é o prazo mais ou menos aí que os primeiros clientes, sei lá, pode ser que recebam? Antes disso, só um adendo aí. Na verdade, o que acontece? Essa questão da recuperação judicial é mesmo uma forma para acalmar aquelas pessoas. Porque se ela falar, decretei falência, vou ter que vender, os ânimos vão ficar mais acirrados ainda. Então, é uma forma mesmo de acalmar as pessoas que ficam na expectativa e acaba que algumas pessoas ainda estão esperando. Tiveram pessoas que falam, não, eu acredito que eu ainda vou conseguir viajar. Deve ser atleticano, eu acredito. Deve ser. Que acreditando. Mas pode concluir, doutor. Essa foi maravilhosa. Ali, ó, atleticano ali, acreditando ali, ó. Vamos lá. A questão da recuperação judicial é porque o juiz, ele coloca um administrador judicial na empresa. Não é o CEO mais que estava lá atuando que fez que tomou a decisão errada que vai continuar administrando a empresa. Quem administra é um administrador judicial. Esse administrador judicial, ele continua trabalhando com a empresa, ele continua vendendo, né, pacotes, viagens aéreas. Então, se o administrador judicial conseguir levantar a empresa novamente, ele consegue pagar todos os credores e voltar com a vida saudável e, por conseguinte, ele não precisa decretar falência. Por isso que é importante a recuperação judicial, porque é o poder judiciário, ou seja, é o governo intervindo na empresa para não deixar a peteca cair. Essa é a realidade. Entendi. Bom, vamos começar então agora citar alguns direitos do consumidor. A gente está falando aqui, a gente já começou meio que de trás para frente, que esse é um dos direitos dele, ou seja, ter a sua compra garantida. Você comprou, pagou, então você tem que receber por aquilo que você comprou. Esse é um dos direitos, né? E nesse caso, por exemplo, que ele não recebeu, ele não está recebendo aquilo pelo que pagou, ele vai, então, nesse caso, entrar na justiça e tal para receber. Quais seriam os outros direitos, por exemplo, doutor Edson? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 35, ele fala sobre isso, que é direito, né? Até porque essa relação eu vejo como uma relação de confiança, que foi quebrada, né? Então, às vezes a agência oferece um voucher, alguma coisa assim, mas, na verdade, o direito do consumidor, ele pode não aceitar esse voucher e buscar aquilo que ele aplicou, o dinheiro que foi aplicado e corrigido. Esse dinheiro tem que vir corrigido para ele, né? Então, esse é um dos direitos que ele tem, de não querer mais viajar e ter o seu dinheiro ressarcido de forma corrigida. Mas entendeu? Se realmente ele tiver uma necessidade de uma viagem de urgência, por exemplo, eu tenho clientes que o filho dele vai fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. Então, não tem como ele esperar. Aí nós ajuizamos uma ação, pedimos uma tutela de urgência, de obrigação de fazer para a agência de viagem dar um jeito de pagar a viagem para ele. E aí ela pagou e ele conseguiu embarcar. Então, ou seja, esse é o segundo direito. E o terceiro direito que está esculpido lá no inciso terceiro do artigo 35 é os danos materiais corrigidos e os danos morais. Eles, na realidade, só têm esses três direitos, né?
Aí vai depender muito do caso, se é da urgência, se a pessoa ainda quer viajar, se a pessoa não quer viajar, se realmente ela vai poder viajar ou não. Quando é esses casos de urgência, eu não peço nenhum tipo de indenização, eu não falo de dinheiro, de pecúnia em si, porque é uma obrigação de fazer, né? Que eu só peço ao juiz, o juiz obrigue a empresa a cumprir. Aí o juiz fala assim, se você não pagar a passagem aérea, é 5 mil de multa diária. Aí a agência prefere comprar uma passagem para ela no avulso mesmo e cumprir ali com o que foi contratado, que é a melhor solução do caso. Com certeza. A gente está falando de direito, não vamos falar só especificamente desse caso, não, mas, por exemplo, as bagagens, por exemplo, que é uma coisa que às vezes dá problema também, né? Contratou bagagem despachada, que hoje em dia tudo é à parte, né? Contratou a bagagem despachada, a bagagem não chegou. Qual é o direito desse consumidor? São várias dentro dessa situação, né? A bagagem não chegou, por exemplo, ela tem que, a empresa... Ou chegou quebrada, aconteceu comigo, a mala chegou toda quebrada, danificada. Já aconteceu comigo também, toda quebrada, né? Aliás, é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Então, a empresa, ela tem que ressarcir. É direito, se ela chegou quebrada, né? Aliás, vale a pena até falar que é importante as pessoas, quando preparam a viagem, quando vai despachar a bagagem, tira a foto, registra a condição da mala, como está, porque a hora que chega no destino final, às vezes ela está toda quebrada e aí ela tem provas, né, para poder ser ressarcida. E se não chegar, a empresa ainda tem, porque ali às vezes estão as roupas, está tudo ali, a empresa tem que arcar com hospedagem, outras roupas, até a mala chegar. A mala chegar, isso aí é direito, né, do consumidor. E aí, o que ele faz? Ele vai lá na hora, no check-in, geralmente tem um lugar lá, né, para ele falar com a empresa que a mala não chegou. A minha irmã aconteceu com ela agora, acho que em maio. Ela fez uma viagem para a Grécia, estava muito calor, chegou lá, a mala não chegou, ela teve que comprar roupa, né? E às vezes a opção que você tem, onde você está, é loja cara. Você não consegue comprar umas roupas ali só para, né? Quer dizer, aí depois tem que entrar na justiça para que haja o ressarcimento dessa mala, dessa bagagem, desse dinheiro que foi gasto, guarda as notinhas, tudo, né? O bom é que tudo que você fizer tenha provas, porque as provas é que ajudam em todo o processo, né, doutor Edson? Exatamente, precisa ter as provas, como eu disse, tirar fotografias, ter notas, comprou, tem a nota do que foi comprado, para que possa estar buscando os direitos. E o primeiro passo é buscar mesmo as companhias, os chequinhos, de forma administrativa, resolver. Caso não resolva, aí tem que entrar na justiça para que possa ser ressarcido daquele mal que foi causado. Mas, de toda forma, o que eu vejo é quando acontece isso aí, a mala chega lá quebrada, tal, você vai procurar a empresa aérea, ela te dá ali uma indenização, mas é porque ela arbitra, né? Geralmente, quando as pessoas me procuram, é um valor tão vil. Eu já peguei consumidores, quando eles me procuraram, eu falei assim, olha aqui, Dio, eles quebraram 2 malas minhas e eles me deram R$700. Aí eu tirei foto lá no guichê, ele tinha um notebook que ele comprou nos Estados Unidos por $11 mil. Aí, como é que R$700 vai me indenizar? Então, são coisas que a gente tem que só pesar também, né? Que R$700 não vai pagar um notebook que você comprou numa loja bacana e cara lá nos Estados Unidos. Se ele comprou esse notebook, ele tem que ter declarado ele e pagado o imposto dele, né? Exatamente. Porque não pode comprar acima de $500. Agora aumentou um pouquinho, eu acho que $800, não me engano. Mas, enfim, tudo isso tem que ser observado, que são atitudes, como a gente está falando, a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres. Então, a gente precisa estar atento a todos eles. E ficar atento, porque às vezes a pessoa está com pressa ali e ela até aceita aqueles R$700 para ir embora. Depois que ela cai na real, ela pensa, fala, gente, eu não posso fazer isso, né? O prejuízo é bem maior, né? O prejuízo é bem maior, tem que estar bem atento ao que tem dentro da mala, enfim. A gente vai fazer um intervalo rápido e depois a gente volta, nós vamos aprender a nossa receita de hoje, a gente vai conversar mais um pouco
Eu acho que dá tempo a gente conversar mais um pouquinho. E depois também a gente vai sentar ali para provar e quem sabe a gente aproveita aquele tempinho também para tirar mais dúvidas. O intervalo é muito rápido. Na volta a gente vai aprender a fazer a torta de Oreo, ninho e Nutella, cheia de propaganda. Eu espero que as empresas me deem uma indenização, um cachê pelas propagandas, mas daqui a pouquinho a gente volta para aprender. Até já. Já estamos de volta e eu já tô aqui na cozinha, porque tá na hora de aprender a nossa delícia de hoje, a torta de Oreo, ninho e Nutella. Quem vai nos ensinar é a empresária Amanda Duarte agora. Tudo bem, Amanda? Bem-vinda. Obrigada. Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada por ter vindo, trazendo essa delícia pra gente. Obrigada por me receber. Não é? Claro, uma honra pra gente. E a gente já falou no principinho, né? Quando começou o programa, você já falou que é fácil de fazer, são só Super 3 fácil. ingredientes. Exatamente. Igual eu falei, a única coisa que vai no fogo, que é a mínima dificuldade, é a preparação do nosso brigadeiro de ninho. E depois é só montar com o brigadeiro já pronto, a Nutella e o Oreo, geladeira, depois saborear. Então, vamos embora. Olha, a minha diretora, Ana Paula Murim, ela falou que acho que nem precisa você fazer o brigadeiro, porque a gente está correndo com o tempo. Tá ótimo. E é só explicar. Você explica que já tem o pronto, Sim. né? Então, explica para até desligar a panela ali, Vamos Amanda, desligar por favor. aqui, então? Isso. E o brigadeiro eu teria que ficar mexendo, você fazendo. Então, todo mundo acho que já sabe como é que faz um brigadeiro, mas de qualquer forma você pode explicar de novo para quem ótimo. não sabe. Sem problemas, eu até prefiro, porque o ponto de brigadeiro vai saber, demora, né? Demora. Então, o brigadeiro não tem segredo nenhum. Aqui a gente vai ter o leite condensado, uma caixinha de leite condensado ou 395 gramas, que é a medida padrão. Meia caixinha de creme de leite ou 100 ml. E aqui 2 colheres de sopa do ninho. Esse é o brigadeiro. Esse é o brigadeiro. Colocou na panela. Fria ainda, desligada. Pode já, deixando ela morninha. Fogo médio para baixo. Depende do seu fogo, cada um conhece seu fogão. E mexendo até descolar. Descolou, desligou. Tá. Não pode deixar muito além disso, porque senão ele fica muito duro. E aí não fica aquele brigadeiro cremoso que a gente gosta, que é gostoso para nossa torta. Tá. Sem segredo. Só isso. Só isso. Aí. Pronto, gente. Aí, ó, já tá pronto aqui. Que depois que esfria, ele tem uma consistência ainda, né? Bem tá cremosa. Mais cremosa, Isso mesmo. Mexe só um pouquinho aqui. Ó, professora, ele a fica bem consistência. cremoso, ó. É esse ponto que a gente quer para nossa montagem, para ficar gostoso e também fácil de montar a nossa torta. Exatamente. Então, agora então é montar praticamente, né? Então, para a gente montar a nossa torta, a gente vai precisar de um aro de alumínio, tá? E a gente vai colocar aqui por dentro o acetato. Eu até coloquei isso aqui, isso acha em qualquer loja de confeitaria ou até papelaria. Tá. Só coloca aqui mesmo, coloca aqui por dentro, passa um durex e fica fácil de montar. Tá bom? Tá bom. Então você vai colocar num prato e a gente vai começar. Tá, eu vou tirar esse daqui que você não vai usar. Só Tá, pra vamos gente tirar. concentrar aqui. Isso. Deixar os obrigada. ingredientes principais aqui. Então a gente vai começar com a primeira camada, que é o nosso brigadeiro de leite ninho. Sem medo. Pode ir colocando. Isso. A receita que a gente vai passar, ela é para esse tamanho ou para o tamanho de lá? É para esse tamanho. Tá. É para esse tamanho. Esse aqui é uma torta para mais ou menos 5 pessoas. Depende da sua fome. Depende da sua formiguice. Depende da sua formiguice, da sua sobremesa, do tamanho que você quer fazer, mas ela rende bem por ser uma torta alta. Então, para 5, 6 pessoas é um tamanho legal. Tá bom? Então, aqui, Márcia, a gente montou a nossa primeira camada com o brigadeiro de ninho. E a pessoa também pode fazer ela mais baixa e mais larga. Pode. Tudo depende do tamanho do seu aro. E aí você vai vendo, um pouquinho maior, coloca sempre seguindo a receita, proporcionalmente. Aumentou o leite condensado, aumenta o creme de leite e assim vai. Então aqui a gente tem a nossa primeira camada do brigadeiro de leite ninho. E aí vamos colocar os Oreos.
Eu gosto de colocar bem certinho um do ladinho do outro, para depois quando a gente partir e também quando a gente tirar, né, da geladeira que vai, fica bonito por fora, esteticamente falando, sabe? Verdade. Aquela camadinha. Para também comer com os olhos, que é bem importante, né? Então aqui depois da camada de óleo, a gente vai colocar a Nutella. Que eu acho que essa aqui é unânime, né, no coração das pessoas. Do paladar. Esse creme maravilhoso. Creme de avelã. Exato. A gente estava assim, né? Creme de avelã, leite em pó e biscoito recheado. Não, hoje Pode ser que você use outros produtos, não tem problema nenhum. Pode ser. Né? De outras marcas, não é que você tem que usar. Então, você pode usar o leite em pó de outra marca, você pode usar o creme de avelã de outra marca. E outro biscoito de outra marca também. Vai de acordo com o seu paladar e a sua preferência. E muitas vezes o bolso também, né? Também. Falando da Nutella, que ela é, tipo, unânime. Hoje eu tava montando a torta. Tem um filhinho de quase 2 anos. Ele me viu. Que delícia. Ele, mamãe, mais. Tive que dar um pouquinho. Gostoso. Paixão da vida dele é essa Nutella. Aqui agora, Márcia, depois da camada de Nutella, a gente vai colocar mais uma camada de óleo. Se alguém não gostar de óleo, né, gente, você pode triturar ele, fazer ele mais... É isso que eu vou falar. Essa torta é uma torta que dá pra fazer de vários sabores. Por exemplo, dá pra gente fazer de doce de leite com brigadeiro branco e um biscoito maisena. Um biscoito Maria, por exemplo. É só a gente brincando com as camadas. Porque como vai pra geladeira depois e vai nesse ar, fica super firme. É verdade. É uma torta super fácil de fazer. Ótimo. Agora a gente vai colocar umas nozes no lugar dos biscoitos. Super, dá pra brincar de acordo com o paladar mesmo. Ótimo. E agora a nossa última camada, que é do brigadeiro de ninho. E ajeitando assim mesmo. Não tem paciência, né? E sem segredo. Olha, gente, que facilidade. Isso aí é bom para ir com as crianças para a cozinha. Tem criança que gosta de ajudar, né? Tem criança que... E aí não que... vai ao fogo, quer dizer, a parte do fogo você faz separado. Exatamente. Eu tô até com um projeto novo, que é o Ciranda na Cozinha, e é exatamente isso que eu estou fazendo. Ensinando crianças a cozinharem, a gostarem do processo, colocar a mão na massa. E que com isso elas acabam até tendo um gosto pelo comer, né? Porque tem tanta criança que tem dificuldade. É verdade, mas tem que ensinar coisa saudável também. Também. A gente ensina tudo. Só isso. Ali ensina tudo. E aqui, ó, para finalizar, mais uma camadinha dos biscoitos Oreo. Muito bom. Montadíssima a nossa torta. E agora pode levar para o freezer por até 5 horas ou geladeira por em torno de umas 8, 10 horas para servir, para ficar bem firminho. Porque se tirar antes, principalmente pela Nutella, como tem uma consistência super cremosa, quando tirar ela pode desmoronar. E servir gelada sempre. Ótimo. Aqui também a cobertura, você pensa, não quero terminar com óleo, eu quero terminar com a Nutella para ficar bonito, chocolate. Também é livre. Livre do jeito que quiser. Pode fazer mais alta, pode fazer mais baixa, pode inverter também as camadas. Do jeito que quiser, vai de acordo com o gosto. Eu quis mostrar essa torta exatamente por isso, pela facilidade. É, verdade. E ali, olha, gente, você tá vendo que tem uma camada enorme, né, de Nutella. Uma camada gigante ali, ó, tá vendo? E os Oreos por cima. Maravilha! Estamos todos com água na boca. Vamos deixar o pessoal anotar a receita, Amanda? Anota a receita, gente, ou então... Liga para a Amanda que ela entrega na sua casa, né? Entregamos. Daqui a pouco você vai dar todos os seus recadinhos para o pessoal saber como é que faz para provar essa torta quem não quer ir para a cozinha. Receita. Combinado.
Muito bom. Tá aí, ó, gente, os pedaços que a Amanda já partiu pra gente, né, Amanda? Sim. Aí, a Amanda vai dar os recadinhos pra gente. Amanda, você tem uma confeitaria, você tem um ateliê, como é que funciona? Isso, eu tenho um ateliê de bolos. Na construção do meu sonho, meus pais, que sempre me acompanharam, me ajudaram a construir, que é do lado da casa deles, esse ateliê. Olha. Então, a gente só trabalha por encomenda. Bolos, tortas, doces, sobremesas. Delícia. E paixão da minha vida, é isso que eu faço. Ah, que maravilha. E nós vamos conferir agora, né? Porque tudo que a gente faz com muita paixão e conhecimento, não tem como dar errado, né? Como o trabalho de vocês, por exemplo, advogados e... Já aconteceu com você alguma coisa, Amanda, de se frustrar com alguma compra? Comprou o gato por lebre? Nunca aconteceu, mas foi uma grande coincidência que meu marido ele tem uma agência de viagem. Olha! Então, o que mais acontece é dor de cabeça de pessoas não que compraram com ele, mas que compraram por uma dessas empresas e que ficam desesperados pela frustração, né? Porque, de fato, deixou na mão. E que ele tem que resolver, e é algo que tem que resolver, porque, como vocês disseram, a maioria das viagens é o sonho, né? Então, como deixar essas pessoas na mão? E aí ele faz de tudo para ajudar, né? Pois é. Mas é isso aí, gente, prevenção, né? Então, vamos lá, tá na hora? Vamos provar, só que antes de provar, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus e vamos provar. E você aproveite esse momento. Coloque sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é fiel. E a tua palavra diz que o Senhor não é Deus, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, por isso é maravilhoso a gente confiar nas tuas promessas, porque o Senhor nunca vai prometer algo que não vai cumprir. O Senhor sempre nos fala na tua palavra, nos garante tantas coisas maravilhosas e o Senhor nunca nos abandona, nunca nos trai, nunca nos decepciona. E nós que somos homens, sim, falhos, muitas vezes erramos, prometemos algo para o Senhor e não cumprimos, prometemos para nós mesmos ou para alguém que está do nosso lado. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma palavra fiel, firme, a pensar bem antes de falar ou de prometer algo ou de vender algo, Deus, e não entregar aquilo que prometemos. Em nome de Jesus, Pai, se alguém foi lesado, alguém que está assistindo a gente, está chateado, está frustrado, eu te peço que o Senhor faça aí os milagres que são necessários, mas que haja, em primeiro lugar, um coração livre, um coração perdoador, que haja perdão nesses corações e que haja também a justiça, que a justiça seja feita. E nós te pedimos a tua bênção sobre essas pessoas dessa empresa, Deus, que eles tenham também arrependimento dos seus atos ilícitos, que eles possam tentar fazer o máximo que eles podem para ressarcir os clientes, que eles possam entender, Deus, as consequências tão sérias dos seus erros, das suas atitudes. Muito obrigada pela vida do Dr. Diogo, do Dr. Edson e da Amanda que estão no programa hoje comigo, que a tua bênção esteja sobre eles, sobre o trabalho que eles fazem, suas famílias, seus negócios, que em tudo eles sejam prósperos, bem-sucedidos, abençoados e abençoadores. Nós te pedimos agradecidos por esse alimento, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda, no nome de Jesus. Amém. Amém. Porque a Amanda, né, trabalha também com sonhos, uma pessoa, assim, de uma proporção, né, menor, mas imagina, a pessoa fala assim, encomenda uma torta, chega lá, não fiz, eu tive um problema, não fiz. O que o cliente tem a ver com isso, né? Exatamente. Quando você vende algo, você tem que saber o que você está vendendo. É como se você tivesse feito, podem ficar livres para comer, viu, meninos? É como se você, por exemplo, fala assim, eu estou vendendo uma torta que leva caviar. E você não tem caviar, não tem onde achar, você sabe que você não vai achar, mas você vendeu aquela loja, a pessoa comprou e vai lá receber e fala, eu não consegui, mas você já sabia de antemão que você não conseguiria cumprir aquele compromisso, né? Então, a gente também precisa olhar para a nossa vida pessoal. Quantas vezes você não promete alguma coisa que seja simples? Não, eu vou na sua casa amanhã. A pessoa fica esperando você e você não vai, você não dá satisfação. Né? Então, assim, as pequenas, que parecem pequenas atitudes também da nossa vida, também precisam ser consertadas, porque a gente haja palavra, integridade, lealdade, firmeza, verdade. Então, não prometa aquilo que você
talvez não possa cumprir. Claro que podem acontecer imprevistos na nossa vida, situações, mas quando você já sabe que você não vai fazer algo, não fale que vai fazer, né? Verdade. Vocês estão com medo, gente? Me esperando? Tímidos? Sim. Por favor. É importante que você está falando, Márcia. Minha gente, Muito bom. minha gente. Realmente merece um cafezinho, né? Sem açúcar. Cafezinho sem açúcar, porque balanceia assim. Eu amo comer um cafezinho sem açúcar com Famoso doce. equilíbrio. É. Então, vou arrumar meus dentes. Amanda, é muito cremoso, né? Fala o seu Instagram, por favor, o endereço. Falo sim. O meu Instagram é @dandaduarte. E também podem me chamar pelo WhatsApp, podem chamar minha equipe, 31993624584. Nosso ateliê está localizado em Nova Lima. Vai ser um prazer receber as encomendas de vocês, bolos, tortas, sobremesas, tudo feito com muito amor e muito carinho. Delícia! Maravilha. Vem cá, fica pertinho. Tá acabando o programa já? Acabou? Seu Instagram, doutor Diogo, por favor. @MVT Assessoria Jurídica. Pode dar uma olhada lá que tem muitos conteúdos para você consumidor, para você que foi lesado em alguma questão relacionada ao direito e para melhorar muito sua vida. Dá uma olhadinha lá que vai ser muito construtivo. Muito bom. E é o mesmo do doutor Edson, né, doutor Edson? Muito obrigada, linda. Obrigada a você. Muito obrigada, doutor Edson, doutor Diogo. Muito obrigada. Pode agradeço. continuar aqui? Claro. Um grande beijo para você, uma semana linda, maravilhosa. Deus te abençoe muito. Hoje é dia 10, né? Não, 11. Beijo pro Davi, meu sobrinho, que fez aniversário ontem, lindo, maravilhoso. Pra Ayla, filha da Pamela, um beijo para todos vocês. Deus abençoe vocês. 11 de setembro, hein? É um dia marcante na história do mundo. Uma tragédia, algo terrível que aconteceu. Se alguma coisa terrível aconteceu na sua vida, eu desejo que você seja restaurado aí, no nome de Jesus. Beijo, Deus te abençoe. Vamos comer.